E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Mozart e olha, hoje a gente vai desvendar juntos uma matemática que tá, bem, aí, escondida no nosso dia a dia. É sério. Vamos falar de frações, porcentagens e probabilidade, mas de um jeito que eu prometo que vai ser bem diferente e bem mais legal. Então, vamos lá. Pode até parecer que não, mas a matemática, ela tá em tudo, sabe? Desde a hora de dividir a pizza com a galera até naquelas brincadeiras que a gente mais gosta. Usamos matemática o tempo todo, às vezes sem nem perceber. Vamos ver como é que isso funciona na vida real. Para começar, que tal um jogo que todo mundo conhece? Par ou ímpar? Aposto que todo mundo aqui já jogou, né? Mas já pararam para pensar nisso com a cabeça da matemática? Qual é a chance de verdade? A probabilidade de ganhar? É com essa pergunta que a nossa aventura de hoje começa. Pois é, e para a gente conseguir responder essa e um monte de outras perguntas, a gente vai precisar de uma ferramenta super poderosa da matemática. E o nome dela é fração. Pode acreditar, ela é tipo a chave secreta para a gente abrir a porta do mundo das chances, das porcentagens, de um monte de coisa. Tá, mas o que é uma fração afinal? Vamos direto ao ponto. Pensa assim, uma fração é só um jeito de mostrar as partes de alguma coisa inteira. Imagina um bolo ou uma pizza. Quando a gente divide em fatias, cada uma daquelas fatias é uma fração do todo. Simples assim. Olha só que legal. Até uma caixa de ovos pode virar uma aula de matemática. É isso mesmo. Vamos pensar que essa caixa aí, com seus 12 espaços, é o nosso todo. O nosso inteiro, sabe? E a fração tem uma estrutura bem fácil. É tipo um prédio de 2 andares. O número que fica em cima, que a gente chama de numerador, ele conta pra gente quantas partes a gente pegou. E o número de baixo? Esse é o denominador. Ele mostra em quantas partes iguais o nosso todo foi dividido. Então, vamos aplicar isso na nossa caixa de ovos. Se a gente pegar 6 ovos, estamos usando 6 dos 12 espaços, certo? Isso vira a fração 6 sobre 12. Ou, se a gente simplificar, é a mesma coisa que um meio, metade da caixa. E se a gente pegar só 3 ovos? Aí temos a fração 3 sobre 12, que é a mesma coisa que 1/4 da caixa. Viu como é visual? Dá para ver a matemática acontecendo. Beleza, acho que fração já está dominado, né? Então, que tal a gente conhecer agora a prima famosa da fração? A porcentagem. E vou contar um segredo. Elas são praticamente gêmeas. Pensa comigo. Falar que alguém comeu metade da pizza é exatamente a mesma coisa que dizer que a pessoa comeu 50% da pizza. É isso. São só 2 jeitos diferentes de falar da mesma quantidade. Um usa fração, o outro porcentagem. E aqui está o grande truque, o segredo da porcentagem. Ela é, na verdade, uma fração disfarçada. É isso mesmo. É um tipo super especial de fração, onde o denominador, lembra, o número de baixo, é sempre o número 100. Por isso que a gente fala por cento, ou seja, por 100. Olha só essa tabela. Ela é tipo um tradutor de fração para porcentagem. A fração 1/4, por exemplo, é a mesma coisa que 25 por 100, ou seja, 25%. A fração 1/2, que é a metade, vira 50 por 100, ou 50%. E 3/4, 75 por 100, ou 75%. É uma ligação direta. Ok, agora que a gente já está craque em fração e porcentagem, podemos usar todo esse poder para fazer uma coisa incrível, que é calcular a probabilidade. É quase como prever o futuro. A gente consegue ver o que tem mais chance de acontecer. Mas calma, o que é probabilidade? Falando de um jeito bem simples, é a parte da matemática que estuda as chances. Ela mede o quão provável é que uma coisa aconteça. E a nossa principal ferramenta para calcular isso, adivinha qual é? Elas de novo, as nossas amigas frações. E o cálculo é moleza. São só 3 passinhos. Passo 1, a gente conta os resultados que a gente quer que aconteçam. Passo 2, a gente conta todos os resultados que podem acontecer. E o passo 3 é só montar a fração. Coloca o que a gente quer em cima e o total de tudo que pode acontecer embaixo. Pronto! Vamos testar isso? Um exemplo clássico. Um dado, desses de 6 lados. Se a gente jogar ele para cima, qual é a probabilidade de cair o número 5? Vamos usar aqueles 3 passos para descobrir. Ok, vamos pensar juntos. Passo 1. O que a gente quer? O número 5. Quantos lados do dado tem o número 5? Só um, né? Beleza. Passo 2. Qual o total de possibilidades? Bem, o dado tem 6 lados, então são 6 possibilidades. Passo 3. Montar a fração. O que a gente quer vai em cima, 1. O total vai embaixo, 6. Então a fração é 1/6.
A chance é de 1 em 6. E aqui, olha que demais, é onde tudo se junta. Essa chance de 1/6 a gente também pode escrever como um número decimal, que dá mais ou menos 0,16. E também como porcentagem, que dá uns 16,7%. Viu só? Fração, porcentagem, probabilidade, tá tudo conectado. Muito bem, pessoal. Já aprendemos bastante coisa hoje, né? Então eu acho que todo mundo já está pronto para o nosso grande final. Chegou a hora do desafio do professor. Vamos ver se está todo mundo afiado e colocar esse conhecimento para jogo. Então se prepara que o desafio é o seguinte. Imagina uma caixa com 10 bolinhas coloridas. Lá dentro tem 4 azuis, 3 vermelhas, 2 verdes e 1 amarela. A pergunta é, se alguém fechar o olho e tirar uma bolinha só, qual é a probabilidade de tirar uma bola azul? E atenção, hein? Quero a resposta em fração e em porcentagem. Vou dar uma dica, hein? Lembrem da nossa regrinha de ouro. O que a gente quer, dividido pelo total de possibilidade. Pensem um pouquinho aí. Valendo. Tempo encerrado. Vamos ver a resposta? A probabilidade em fração é 4/10, que a gente também pode simplificar para 2/5. E em porcentagem, 40%. Por quê? Ora, porque a gente queria uma bola azul e tinha 4 azuis. E o total de bolas era 10. Então, 4/10. 4/10 é a mesma coisa que 40%, ou seja, 40%. Mandaram muito bem, parabéns para quem acertou. E é isso, pessoal! Com esse desafio resolvido, nossa viagem pela matemática escondida no dia a dia chega ao fim por hoje. Foi muito legal. Eu espero de verdade que tenha dado para perceber como os números podem ser divertidos e, claro, super úteis. Um abraço do professor Mozart e até a próxima!